O tema que eu resolvi trazer hoje, ele é uma pergunta, né, como está ali na tela. Como estudar a Bíblia? E a escolha desse tema, ele veio dentro dessa dúvida que eu estava sentindo, que eu acabei de comentar. Eu achei que seria interessante trazer um assunto que tem sido relevante na minha vida pessoal, em algumas conversas aí com amigos do trabalho, família, os próprios amigos da igreja, e eu percebi que esse assunto pode ser interessante. Eu falei, já que estou pesquisando bastante sobre isso, estou estudando, conversando sobre isso, é bom já trazer aqui para compartilhar com vocês. E aí essa pergunta é uma pergunta que eu vejo muito em pessoas dentro da nossa igreja, dentro de outras igrejas, principalmente de pessoas fora do ambiente da igreja, por que estudar a Bíblia? E aí quem tem eu acho que o meu microfone está falhando, peraí. Oi, som. Quem tem uma pegada mais ateia, assim, de não acreditar e tal, ele vai apresentar várias coisas da Bíblia que para eles são motivos de que torna esse livro... não vale a pena estudar esse livro por vários motivos, mas esse não é o assunto de hoje. E aí eu pensei, digamos que eu esteja conversando com uma pessoa que já entende a importância de estudar a palavra de Deus. E aí eu me deparei com a questão de como fazer isso. E quais são os benefícios de fazer isso de uma certa forma, né? De não fazer de qualquer jeito, e quais os perigos que isso evita, né? Então, a principal motivação desse assunto, eu estava vendo o meu Instagram há um tempo atrás, e aí eu vi um Reels. Uma coisa que eu ia comentar, que geralmente vai falar assim, a gente jovem acompanha muito rede social, mas eu acho que a gente já chegou num ponto em que não tem mais essa distinção. Tanto nós jovens, eu mais ou menos, jovem é Tiffany aqui, ó, eu sou mais ou menos, os mais adultos, os mais idosos, hoje em dia, tudo de informação que a gente tem, na maioria das vezes, a gente tira de rede social. Então, não é mais uma coisa só de jovem, né? Eu pego o metrô todo dia para ir para o trabalho e tá todo mundo no telefone, de 100 anos a 10 anos de idade, vendo vídeo ali. E aí eu fiquei pensando como que isso tem sido uma fonte de informação muito forte para a gente. E aí eu vi esse vídeo de um pastor bem famoso, eu não vou trazer o nome dele, porque não é a intenção, mas era um vídeo, assim, um Reels, né? Como um Reels é um vídeo pequenininho ali, tinha 1 minuto, e aí a chamada do vídeo era descobrir um segredo sobre o motivo da queda de Davi. E aí já dá aquela vontade de clicar, né? Porque, poxa, eu estudo a Bíblia, eu já li a história de Davi. No caso, a história de Davi que ele estava comentando, a gente vai ver aqui mais ou menos um pouco, é a história de Davi e Batseba. Quando ele se atrai por Batseba, ela tinha um esposo, e aí Davi faz uma armação ali para poder resolver o pecado dele. E aí a chamada do vídeo era essa, descobrir um segredo sobre o motivo da queda de Davi. E aí, obviamente, eu fui lá bem rápido para acompanhar, para ver, um segredo, né? Algo que eu nunca tinha lido, a gente já leu esse texto várias vezes. E aí eu achei interessante trazer a forma como esse pastor desenvolveu o vídeo. O segredo que ele encontrou está nesse texto. Eu botei ali, mas quem quiser anotar, quem quiser abrir, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 11. E o verso diz assim, Urias respondeu, eu ia contar a história, vou resumir a história rapidinho para a gente não perder muito tempo. Davi teve relações com Batseba, que era casada com Urias. Urias estava na guerra, e aí ele manda trazer Urias de volta. Batseba engravida desse relacionamento errado, e aí ele manda trazer Urias de volta da guerra e fala, oi meu amigo, tudo bem? Vai lá, vou te dar um presente, fica lá com a sua esposa de noite. E aí o objetivo de Davi era que ele se deitasse com a sua mulher, e aí a gravidez de Batseba ficasse encoberta, como se tivesse engravidado do marido, e aí ele, como rei, não tivesse esse problema. E aí Urias, quando Davi faz essa proposta, Urias responde assim, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe e os servos do meu senhor, Joabe era o capitão do exército e os servos seriam os soldados, né? Joabe e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Então, esse pastor ele descobriu um segredo aí, eu vou trazer aqui o raciocínio que ele trouxe lá no vídeo. Até botei que é segredo ali, porque ele falou que era segredo.
Diz assim, ele falando no vídeo: tem um segredo aqui que eu nunca tinha reparado. Olha o que Urias fala: a arca está lá na guerra. Tá bom. Se a gente voltar aqui, peraí, se a gente voltar no texto, Urias não diz que a arca está lá na guerra, ele tirou essa conclusão de alguma forma. E aí ele continua assim: olha o que Urias fala: a arca está lá na guerra. Sabe qual foi a queda de Davi? Quando ele envia a arca, a presença de Deus, para a guerra e fica no palácio. Qual o melhor lugar para estar? O melhor lugar para estar é onde a presença de Deus está. Então, o segredo que ele descobriu foi que Davi teria caído em pecado com Batseba, porque no momento em que ele entrou em guerra, ele teria enviado a arca para a guerra, e aí, nesse momento, a presença de Deus, que era simbolizada pela arca, estava lá na guerra, e Davi ficou na cidade sem a presença de Deus, e aí por isso ele ficou mais propício ao pecado, e por isso que ele pecou. Esse é o segredo que ele descobriu. E aí aqui cabe aquele termo igrejeiro bom, que é amém ou não amém? O que vocês diriam para essa conclusão? Qual o melhor lugar para estar? O melhor lugar para estar é onde a presença de Deus está. Amém? Tá certo. E é isso que a gente fala nos comentários, né? Muita gente no Instagram de crente tem isso, né? Uou, aí bota uns foguinhos, eita glória, meu Deus, uau. E aí 2 eu achei bem interessante. Aquele de lá, eu tirei o nome da pessoa, né? Porque não é o objetivo falar da pessoa em si. Mas no nome dele dizia que ele era um pastor. E aí esse pastor comentou assim: que visão extraordinária do texto, Deus abençoe. Aí ele marca o pastor e bota uma mãozinha de oração. E aí o outro comenta assim: eu também não tinha visto desta forma, uma revelação forte. Amém. Bate 3 palminhas e dá 3 glorinhas a Deus assim. E aí eu fiquei curioso, porque eu também nunca tinha visto dessa forma, e eu sou da igreja desde Aventureiro de Bravador, já li esse texto várias vezes. Eu fiquei, nossa, que interessante, esse pastor descobriu essa coisa. Aí a gente fui lá no texto para ver, né? E aí, o texto que a gente encontra, como eu comentei, a história de Davi com Urias está lá em 2 Samuel capítulo 11, onde supostamente Urias teria dito que Davi teria mandado a arca para a guerra, ficou sem a presença de Deus na cidade, e aí por isso que ele pecou. E esse foi o grande erro de Davi, era o segredo que o pastor descobriu. Só que aí eu percebi, quando eu fui estudar ali a história de Davi, que o rapaz ali não tinha visto dessa forma, porque não é dessa forma. E aí, se a gente for lá em 2 Samuel 6, que é 5 capítulos antes, esse eu não botei não, vamos abrir aí rapidinho. 2 Samuel 6, aqui na minha Bíblia o subtítulo é: a arca é levada para Jerusalém. O contexto desde antes, né, era que a arca ficava na cidade de Siló, com Eli, que era o sacerdote que cuidava de Samuel. E aí teve um momento em que a arca foi levada para a guerra pelo povo, pelos filhos de Eli, contra os filisteus. E aí os filisteus derrotaram, pegaram a arca, ficaram lá com a arca na cidade deles. E aí tem a notícia, ele fica sabendo, ele cai da cadeira e tem toda aquela história. E aí a arca é levada pelos filisteus, causa várias tretas lá na cidade dos filisteus. E aí eles mandam de volta, e aí nesse caminho, entre a Filisteia e Israel, a arca fica numa família, na cidade de Kiriat Jearim. Essa história mais introdutória está lá em 1 Samuel, não era o objetivo. E aí vem contando a história de Saul. Primeiro vai contar a história de Samuel, depois de Saul, depois de Davi Golias e tal. E aí depois que Davi é ungido rei, essa história de Davi ser ungido rei está no capítulo 5 de 2 Samuel. Depois que Davi é ungido rei, ele tem a atitude de trazer a arca que estava lá na casa da família, que no caso eram barracas, né? E ele tem a intenção de trazer a arca para Jerusalém, que era a capital do reino na época. E é disso que o capítulo 6 fala. A arca é levada para Jerusalém. E aí os primeiros versos vão dizer que Davi reuniu todo o povo, ele fez uma procissão, foi lá na cidade de Kiriat Jearim, que está aqui no verso 2. E aí tem aquela história do Uzá, que a arca deu uma trupicada e ele foi botar a mão para segurar, e aí Deus fulminou ele. É nesse contexto que acontece.
E aí ele, lá no verso 17, vai dizer assim, levaram a arca, eu estou no capítulo 6 de 2 Samuel, e no verso 17. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Então, depois de toda essa jornada de sair lá do meio da família, estava desde a época do problema com os filisteus, lá em 1 Samuel vai dizer que ficou 20 anos com aquela família, a família foi muito abençoada. Davi consegue trazer a arca de volta para Jerusalém, mas diz aqui que ele constrói uma tenda em Jerusalém e coloca a arca nessa tenda. E aí a gente entra na questão do segredo que o pastor descobriu. A gente percebe que quando Urias diz, a arca, Israel e Judá vivem em tendas, o capitão do exército e os meus colegas soldados também estão em tendas, como é que eu posso ir para casa? Ele estava se referindo à tenda de Jerusalém, onde a arca estava. Então, essa ideia de que Davi teria tirado a arca de Jerusalém e mandado para a guerra, e aí por isso ficou sem a presença de Deus na cidade, aí por isso que Davi pecou, é tão segredo que não está aqui, por isso que ele nunca tinha lido dessa forma. E aí eu achei interessante ter visto esse vídeo com essa situação, porque de 500 comentários lá no vídeo, dando glória a Deus, pastor, que revelação e tal, tinha um cara que foi lá no texto, leu isso e comentou lá, pastor, acho que o senhor está confundindo com a história lá da época de Eli, quando eles levaram a arca para a guerra e tal. E aí eu fiquei pensando, será que pode? Porque assim, a conclusão espiritual que ele tirou desse segredo é uma conclusão legal. O melhor lugar para estar é onde a presença de Deus está. Só que ele chegou nessa conclusão a partir de uma leitura errada, e não é nem errada, ele bagunçou tudo, tirou ali de alguma confusão que ele fez. E aí eu fiquei pensando, tem alguma forma de estudar a Bíblia para que eu não caia nesse erro? E será que esse erro tem algum problema ou tudo bem, a gente pode ler aqui o texto com alguns erros, mas o que importa é chegar numa conclusão legal, espiritual, glória a Deus, amém. E aí eu percebi que a gente tem que lembrar que todo texto precisa ser interpretado. Onde que eu queria fazer o link disso, desse primeiro princípio, com tudo isso que a gente falou? Seria simples para o pastor, para esse pastor famoso, ele é bem famoso, ele ter lido 5 capítulos antes, e aí ele teria entendido que Urias falou da arca na tenda, porque a arca estava na tenda em Jerusalém. Então Davi pecou com a arca em Jerusalém, então isso não significava nada para o pecado de Davi. E aí eu pensei que às vezes a simplicidade de estudar a palavra de Deus está se a gente lembrar desse primeiro princípio, que é todo o texto precisa ser interpretado. Esse princípio não é nenhum princípio religioso, é um princípio de convivência da sociedade. Eu trouxe até um exemplo aqui, eu ia trazer um exemplo de texto escrito, só que isso aí, para quem gosta de português e tal, sabe que isso pode ser considerado um texto, só que é um texto não verbal, é um texto de imagem. E aí eu queria aproveitar que vocês estão aqui, pessoal da internet, eu não estou com acesso aqui, mas para vocês, o que significa essas placas? Pessoal que está aqui, se puder colaborar aí com o que vocês acham dessa, principalmente quem dirige, eu não dirijo, então eu tenho desculpa para não saber. O que significa essas placas? Tem um motorista aí? Oi? Parar porque tem um pedestre. Tá, vamos ver aqui. Eu preparei um esqueminha. Esse aí é o símbolo. A gente tem, em qualquer língua que a gente for falar, a gente tem isso. A gente usa símbolos para expressar significados dentro de um contexto. Até as palavras que a gente usa, a gente inventou esse rabisco chamado letras para simbolizar coisas. Tanto que os egípcios antes desenhavam as coisas. A gente agora escreve porque a gente achou melhor. E aí o símbolo é esse aqui. Qual que é o significado do primeiro símbolo? O primeiro símbolo significa trânsito de pedestres. Atenção, trânsito de pedestres. Então, quando você vê aquela placa lá, você fica atento quando você está dirigindo, porque ali provavelmente algum pedestre vai passar. Só que o curioso
é que a segunda placa significa proibido o trânsito de pedestres. Não sei, faz sentido para vocês? Não faz sentido? Está errado? Está certo? Eu posso garantir para vocês que não está errado. O símbolo da esquerda significa trânsito de pedestres, atenção, e o símbolo da direita significa proibido o trânsito de pedestres. Por que o primeiro princípio de que todo texto precisa ser interpretado é importante? Primeiro, para a gente chegar no significado. O significado eu já dei para vocês. Mas aí como é que eu posso entender que o mesmo símbolo tem significado diferente? Porque depende do contexto. Aquela placa da esquerda é uma placa brasileira, é padronizada pelo Detran, que é o sistema de trânsito do Brasil. Aquela placa da direita é uma placa do Reino Unido. Então, é até curioso, junto com aquela placa da direita tinha várias outras placas, e lá no documento que encontrei diz, é difícil para um brasileiro chegar no Reino Unido e dirigir, primeiro porque a mão é diferente, você dirige do lado direito, do lado esquerdo, eu não sei dirigir, gente, desculpa. E porque tem várias placas que significa proibido alguma coisa que não tem a tarja cortando a placa. Então, essa é assim, a de ultrapassagem, que tem 2 carros, uma do lado da outra, lá no Reino Unido é só essa placa com 2 carros. Significa proibido ultrapassar. Aqui no Brasil é a mesma placa, só que com um proibido em símbolo de tarja. Então, esse exemplo é bom, eu achei interessante para a gente ver que a gente pode conhecer o símbolo, a gente pode conhecer o significado, mas a aplicação disso a gente depende do contexto. Mas aí, como é que eu chego no contexto? É um contexto natural? Tem alguma coisa naquela placa que diz que ela é brasileira? Tem alguma coisa naquela placa que diz que ela é do Reino Unido? Não tem. Só que aí vem para o segundo princípio, de que existem regras lógicas e básicas de interpretação. Então, por exemplo, voltando nesse exemplo que eu dei, uma forma era eu virar para uma pessoa do meu lado e tentar falar com ela. Se ela falasse português, eu saberia que eu estava no Brasil. Se ela falasse inglês, provavelmente estou no Reino Unido. Ou nos Estados Unidos. Aí como é que eu diferenciaria? Talvez o sotaque. Então eu teria critérios para saber qual contexto que é o que eu estou. E saber se eu tenho que parar o meu carro parar de andar porque é proibido o trânsito de pedestres, eu como pedestre no caso, ou se eu posso andar porque pode passar como pedestre. Ou eu poderia olhar para o céu. Não sei se todo mundo sabe, mas o Reino Unido está no hemisfério norte e o Brasil está no hemisfério sul. Todas as constelações são invertidas. Então, a gente olha para o céu hoje e vê a constelação de Órion assim. Lá no Reino Unido, eles vêm de cabeça para baixo, por causa da posição que eles estão no globo. Então, assim, é um exemplo para vocês pensarem de que existem formas lógicas e quase científicas de eu saber qual que é o significado e qual que é o contexto para poder escolher o que eu vou aplicar. Beleza, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? A Bíblia é um texto, todo mundo sabe, né? Dá para ver claramente que é um texto, é um bom texto, um grande texto, e ela é feita com palavras, frases, orações. Então, se a Bíblia é um texto e todo texto precisa ser interpretado, a Bíblia precisa ser interpretada e ela precisa ser interpretada com regras lógicas e básicas de interpretação. E aí eu trouxe rapidinho para a gente entender isso, é de que o texto é a primeira coisa que a gente tem contato, é a parte central, é aquele parte central do círculo. Todo texto está incluído num tema. Então, eu vou ler o texto sobre o sábado. Então, vamos pegar lá Êxodo 20. Está falando, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é um texto. Só que, além desse texto, o texto que fala do tema sábado. Só que existem outros textos, além daquele, que falam do tema sábado também. E todo tema está dentro de um princípio. Então, o tema sábado dentro da Bíblia tem a ver com o princípio do descanso. Tem a ver com o princípio de adorar a Deus como Criador. E não é só o sábado que aponta dentro da Bíblia para o descanso. Existem outras coisas. Não é só o sábado, não é só o tema sábado dentro da Bíblia que aponta para Deus como Criador. Então, tem essa relação de hierarquia entre as coisas. E aí, dentro da Bíblia, a gente usa esses termos. Quando eu estudo só o texto, eu faço a exegese. Aí, quando eu subo e vou estudar o tema, eu já estou começando a estudar a teologia sobre aquele tema.
E aí, quando eu subo e vou estudar o princípio, geralmente a gente estuda para poder entender a aplicação desse princípio. Porque, às vezes, a teologia ela está muito ainda presa ao contexto onde a gente encontra os textos e tal. Só que toda teologia tem um princípio que a gente entende que seria aplicado em qualquer situação. Então, aí vem, para a gente chegar em como estudar a Bíblia, que é a pergunta principal, né, de hoje, eu encontrei um material muito legal que a Igreja Adventista produziu durante a pandemia, que foi um seminário de interpretação bíblica. Ele foi feito lá nos Estados Unidos e foi feita a tradução para o Brasil, né, com legendas e dublagem. E aí tem um professor lá de uma universidade adventista que ele traz esses 10 passos para um bom estudo da Bíblia, baseados em como a Bíblia se mostra para ser estudada. E aí eu acho que é o principal que eu gostaria de passar para vocês hoje, são esses passos. O primeiro passo, eu acho que é o mais difícil para a gente hoje em dia, que é separe tempo suficiente. Então, assim, muito provavelmente, muitas das pessoas que botaram lá foguinho, palminha, glória a Deus, eita, glória, aleluia, revelação forte, para o que o pastor falou, estavam ali na correria, viram o Reels de 1 minuto, não tinha tempo para pegar a Bíblia, abrir 2 Samuel 11, ver o contexto e ler o capítulo anterior, ler o capítulo de depois, analisar por si mesmo o que o pastor falou. Então, eu vi rapidinho aquele vídeo lá, achei legal a aplicação, acreditei no pastor, porque ele tem alguma credibilidade para mim, dei o meu like, comentei foguinho, próximo vídeo. Então, aquilo ali passou, eu não gastei tempo com aquilo. Então, para fazer um bom estudo da Bíblia, a gente não cair no risco de ser enganado às vezes, assim, óbvio que a intenção daquele pastor não era enganar ninguém. Ele é ser humano, deu algum vacilo ali e fez uma interpretação errada usando um texto de forma errada. Mas, mesmo assim, é importante que a gente separe tempo para a gente ficar imune a essas coisas de certa forma. Então, é separar tempo suficiente. Eu tenho muito problema com isso. A Rebeca está me assistindo lá. A gente casou, graças a Deus. E agora a gente mora junto e a gente está na luta de vamos separar um tempo para estudar a Bíblia. Aí a gente começou em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou no 19 e já parou. Aí ficou uma semana. Tem que voltar. Aí volta a ler o 20, 21 e parou, esqueceu, ficou uma semana sem. E é sempre aquela luta para separar 15 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Só que aí, se você ler um capítulo da Bíblia, você não vai ter tempo de ler, estudar e ler o capítulo anterior e ver a referência. E aí acaba que não é um bom estudo da Bíblia. É só uma leitura que eu absorvo e pronto. Então, o primeiro passo é esse: separe tempo suficiente e um tempo de qualidade para você lidar com o texto da Bíblia. O segundo, óbvio que esse vai valer mais para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e para quem acredita em Deus. Se você é um ateu que quer estudar a Bíblia, não tem como você fazer essa segunda parte. Eu até te aconselho a tentar, ora aí, né, se você está tentando descobrir se é verdade ou não, ora aí que Deus vai te ouvir. Mas para a gente que acredita, sempre busca Deus em oração, porque se a palavra é de Deus, Ele tem que nos ajudar a entender o que está lá. Então, esse segundo passo também é muito importante, porque tem a ver com a questão do tempo. Se a gente separa 15 minutos para estudar a Bíblia, a gente vai querer usar 1 minuto para orar, ou 30 segundos. Então, assim, vai repetir aquelas coisas que a gente sempre fala e não vai ser uma busca de oração verdadeira. Então, pense e reflita sobre como buscar a Deus em oração de uma forma boa nesse tempo de qualidade que você separou para estudar a Bíblia. O terceiro, que parece básico, mas a gente tem eu vou contar depois. O terceiro é esse: leia e releia o texto, porque tem muito erro básico de interpretação da Bíblia, que é só ler que está ali. Tem um vídeo muito famoso, acho que eu comentei aqui da outra vez que eu falei, aqui na igreja, do pastor lá no Espírito Santo, que leu na Bíblia que ele tinha que pegar a esposa do irmão da igreja e adulterar com ela. Esse vídeo é bom, procura no YouTube aí. E aí o repórter vai lá, isso ficou famoso, né? Nossa, o pastor chegou para o irmão da igreja e falou assim: eu li na Bíblia que eu tenho que pegar a sua esposa. Está aqui na Bíblia. E aí isso ficou famoso na comunidade, o jornal foi lá fazer uma matéria, aí o repórter aponta para o texto e fala: mas aqui não está escrito adultera, está escrito adúltera. Aí o pastor fica, assim, ao vivo lá na televisão, é bem engraçado e triste também. Mas, enfim, a importância de ler e reler o texto é porque aí você evita erros muito grotescos, assim, que é só você ler de novo. E o professor lá da universidade que colocou esses pontos, ele coloca um outro ponto que hoje a gente
com certeza é até engraçado de sugerir isso, mas antigamente tinha esse costume, que é memorizar o texto. Não sei se o pastor Arthur sabe alguma coisa de cor aí, pastor? Qual que é o maior texto da Bíblia que você sabe de cor? Bem-aventuranças. Bem-aventuranças para a gente, para mim, é uma loucura. Bem-aventurança tem 10 textos. Eu sei que bem-aventurados, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é bom. Mas hoje em dia nem os 10 mandamentos, que é tópicos facinho da gente decorar, a gente consegue decorar mais. Então, leia, releia o texto, memorize, aí se você vê que você errou, você vai ler de novo, então você vai criar esse hábito de estudo direto com o texto da Bíblia. O 4 é um pouco mais profundo, mas faz bastante diferença, que é usar boas traduções. Isso aí, eu gostaria de focar no ponto de que, assim, se você quer estudar a Bíblia para você entender o que o texto está falando, não vai adiantar muito se você pegar uma tradução que já tem uma certa interpretação feita pelo tradutor. Então, vou dar um exemplo. A gente tem a Bíblia, a Mensagem. Ela é uma Bíblia muito legal para a gente estudar e fazer o nosso devocional, mas para estudar o que o texto da Bíblia fala mesmo, não funciona, porque teve alguém, um grupo de pessoas que juntou, leu o texto, mudou em algumas palavras mais bonitas como é que eu vou dizer? Mais bonitas, e mudou completamente o texto. A ideia ainda está lá, mas aí você lê de uma forma completamente diferente. Então, quando você for fazer aquele estudo da Bíblia mesmo, procure uma tradução que seja mais fiel aos originais, e isso hoje em dia é muito fácil da gente encontrar, então é um bom conselho. O 5º, que aí eu acho que resolveria o problema do segredo do pastor lá, seria investigue o contexto literário. O que eu quero dizer com isso? O contexto literário é o contexto daquele texto. Então, lê o versículo de antes e o de depois. Aí lê o capítulo inteiro. Aí lê o capítulo de antes e o de depois. Lê o livro inteiro. Esse livro foi feito por um autor. Tem um outro livro desse mesmo autor? Vou ler também, para ver se tem alguma coisa relacionada. Então, essa é uma forma interessante da gente não chegar a conclusões que o texto ali não está interessado em dizer e você veio de algum outro preconceito ou de, às vezes, um deslize que você teve de memória, você confundiu alguma história, como provavelmente eu acho que foi o que aconteceu com o pastor que a gente viu. No caso, ele confundiu a história de Urias e da guerra com a história de Eli e os filhos que levaram a arca para a guerra. O outro ponto é investigar o contexto histórico. E aí a gente já passa por uma parte que está fora da Bíblia. E por que é importante? Porque se Paulo vivia no Império Romano, não adianta eu querer que ele escreva como se ele vivesse no Rio de Janeiro em 2023. Porque lá na época tinha um imperador, as pessoas morriam crucificadas, enfim, era bem diferente. Então, investigar o contexto histórico ajuda a você entender por que o texto está escrito de certa forma, ou por que Paulo usou tal exemplo e não usou outro exemplo. Na nossa igreja a gente tem o pastor Rodrigo Silva, que é muito bom em fazer isso. As pessoas têm muito contato com o texto bíblico e com o contexto da Bíblia por causa dos estudos de arqueologia. A gente descobre que Jesus usou o exemplo do pastor porque na época, na Judéia, tinha muitos pastores. Jesus usou o exemplo da moeda perdida porque na época tinha esse costume e tal. Então isso ajuda a gente a ter uma outra visão mais concreta do que o texto está dizendo. O outro exemplo é analise o texto em si. E aí, a gente já passa por análise. Então, antes a gente estava na leitura, na investigação, e aí a gente já pega para analisar. O que esse texto quer dizer? Qual que é o sentido? Se esse texto é uma poesia, se esse texto é uma descrição, se esse texto é Tem até uns estudos literários que diz que o livro de Esther tem um tom meio teatral. Então, assim, isso às vezes é importante, traz alguns detalhes que resolvem alguns problemas. Então, analise o texto em si. E aí, nisso eu estou lembrando daquele gráfico do texto, tema e princípio. Por isso que o próximo depois que analisar o texto, analise o tema do texto. E aí você começa a comparar. Esse texto está falando sobre o quê? Vou usar o exemplo do sábado de novo. O Êxodo 20, capítulo 8, está falando sobre o sábado. Tem algum outro verso na Bíblia que fala sobre sábado? Aí eu vou lá, pego, comparo. Interessante. Tem mais um? Aí você faz um apanhado de textos. Antigamente tinha concordância bíblica, né, pastor? Que era desse tamanho assim. Desse tamanho a espessura, né? Não o livro. Que aí você pegava a palavra e via todos os textos bíblicos que usavam a mesma palavra e você ia procurando e vendo o que ele estava falando sobre aquele assunto. E aí depois que você faz a análise do tema, você aplica o texto porque você consegue chegar no princípio. Então,
a gente tem a teologia sobre o sábado e a gente aplica o princípio do descanso, a gente aplica o princípio do reconhecimento de Deus como nosso Criador. Existem alguns temas na Bíblia que claramente são restritos ao contexto histórico e que não dá para a gente aplicar agora. E vice-versa, existem assuntos de hoje em dia que não dá para a gente querer que a Bíblia responda por causa do contexto histórico. Então, tem um exemplo interessante. Quantos textos da Bíblia dizem que, por exemplo, o uso de drogas é pecado? Não tem nenhum. Quantos textos da Bíblia dizem que eu não posso comprar um videogame e ficar jogando a madrugada inteira? Não vai ter. O pastor vai virar e falar assim, não tem. Mas existem textos na Bíblia, lá no contexto, que tem o princípio, que é o guarda-chuva principal, que se aplica a esse tema atual de hoje. E esse que é o principal ganho que a gente tem quando a gente estuda a Bíblia. A gente extrai princípios de um texto de 2000 anos atrás e consegue hoje e entender e se posicionar dentro dos problemas que a gente tem hoje em dia. Mas isso é perigoso, porque você não pode depender, eu vou falar disso daqui a pouco, você não pode depender da interpretação, da aplicação do princípio que alguém fez, e aí você viu alguém fazendo, e aí você acha que ele está certo e você só aceita. Porque aí você vai cair no erro de qual critério que essa pessoa usou. Então, a gente vai chegar nesse ponto. E o último passo para um bom estudo bíblico é buscar e usar recursos. Então, hoje a gente tem curso online, a gente tem vídeo no YouTube, vai ter Bíblia em grego, hebraico e inglês, vai ter o pastor. Sabia que o pastor é um recurso para estudar a Bíblia? Você chega nele e faz uma pergunta. Os irmãos da igreja, vamos fazer um PG para discutir, eu vou procurar um atlas de como era Israel na época. Isso tudo é interessante você fazer no final, porque aí você chegou na sua interpretação do texto, você entendeu o que o texto está dizendo, e aí depois você vai buscar fora, porque senão é capaz de você só concordar com aquilo porque o recurso concordou. Isso é perigoso. E a gente vai falar disso, acho que agora. Dentro dos comentários, voltando lá no vídeo do Instagram, dois comentários eu achei interessantes para mostrar quais problemas seriam evitados se esses 10 passos tivessem sido seguidos. Eu vou considerar assim, os comentários das palminhas, foguinhos, glória a Deus, tudo bem, a pessoa foi atingida pelo Espírito Santo, a gente sabe que Deus usa até essas situações para trazer mensagens, a gente não está condenando esse vídeo desse pastor, mas tem 2 comentários interessantes que mostram perigos desse erro que esse pastor cometeu. O primeiro é esse aí, ó. Ali o fulano fala assim, rapaz, que confirmação, falei justamente sobre isso, com essa passagem bíblica, no sábado com uma amiga. Deus é fiel. O Espírito Santo se move de forma inexplicável. Obrigada, Senhor, por essa confirmação. Então, tinha uma moça aí, em algum lugar do Brasil, que teve uma iluminação do Espírito Santo de ler o texto daquela forma. Aí ela abriu o Instagram, o pastor confirmou isso e ela deu glória a Deus, porque o pastor confirmou o que ela tinha alcançado pelo Espírito Santo. Só que a gente viu, e pelo contexto a gente vê, que está errado. Então, o perigo é esse. Às vezes, quando a gente não estuda a Bíblia de forma lógica e básica, assim, a gente corre o risco de validar algumas coisas com esse argumento do Espírito Santo. Porque eu posso chegar aqui e dizer, gente, eu li na Bíblia que eu posso jogar videogame a madrugada toda e comprar um PlayStation 5, que a Rebeca não deixa eu comprar. Mas eu li na Bíblia que pode. Aí vai ter o Felipe? Vai ter o Felipe ali que vai falar, Glória, estava pensando nisso agora, também estou querendo comprar e eu li um texto ali que eu acho, é isso. Aí o que começa a acontecer? Você começa a criar uma comunidade de pessoas que se unem com base numa interpretação tirada do nada, e aí é por isso que a gente vê hoje essa dúvida que se tem. Como é que se tem só um livro, desde 2000 anos atrás, e 5 mil, 6 mil, 10 mil igrejas diferentes? Se a gente for ver, voltar lá a fita, né? Que é uma referência que hoje não funciona mais, né? Voltar o vídeo,
a gente vai ver que provavelmente essas diferenças começaram em errinhos assim. É um detalhezinho que aí você se junta, aí você começa, aí vai para outro erro, aí cria uma ramificação, e aí hoje a gente tem 10 mil igrejas lendo um livro só, que não faz nenhum sentido. Beleza. Tem um outro comentário que eu achei mais interessante, que eu acho que também que é um dos problemas que a gente evita. Esse, inclusive, era o comentário mais curtido e o mais respondido. É o que mais deu assunto. A pessoa falou assim: mas pastor, se Urias estava onde estava a arca, por que Deus não estava com Urias e permitiu que ele morresse? Vocês entenderam o que o rapaz está dizendo? Ele está dizendo assim: pastor, você me falou que o rei pegou a arca, Davi pegou a arca, mandou para a guerra. Aí ele chamou Urias da guerra, tentou fazer o esqueminha para ele deitar com a esposa, para encobrir o pecado. Aí Urias não aceitou e voltou para a guerra. E aí a história vai dizer que Davi consegue fazer com que Urias fosse morto lá na guerra. Só que a aplicação que o pastor tinha feito é que as coisas deram errado para Davi e ele pecou porque a presença de Deus não estava em Jerusalém. A presença de Deus estava na guerra. Aí Urias vai para a guerra, onde a presença de Deus está, e morre enganado, morre injustamente. E aí o perigo é esse, é porque quando você alcança interpretações com um ponto errado, você começa a criar perguntas que não deveriam existir, e aí se você abrir aquelas 42 respostas, tem tratados teológicos de não, mas Deus conhecia o coração de Urias, e Deus permitiu que Urias morresse para poder causar vergonha em Davi, e aí você cria todo um livro de teologia com base numa coisa que não aconteceu. Não tem nada a ver, a arca está em algum lugar e Urias morreu ou não morrer. Então esses dois problemas eu achei interessante, quando a gente encontra uma confirmação do Espírito Santo, que é uma coisa um pouco subjetiva, a gente tem que provar pela Bíblia, e quando a gente começa a criar uma explicação teológica que não precisava existir. E aí a gente vê ali muitas pessoas dando a vida para explicar uma pergunta que nem tinha que estar ali. Então, para a gente fechar, tem um teste de Ellen White muito interessante, que é muito bom, que ela dá vários conselhos sobre esse assunto, sobre a importância de estudar a Palavra de Deus e usar a Palavra de Deus para provar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não deve aceitar uma verdade porque alguém te falou. E ela diz isso nesse texto, que está no Grande Conflito. Ela diz assim: não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito, ou o que pastores dizem ser correto. Devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Ou seja, o vídeo lá tem uma boa intenção? Tem uma boa intenção. A presença de Deus é o melhor e tal, legal. A gente julga ser direito algumas coisas que às vezes não bate muito com a Bíblia? Julga. E aí o papel da Bíblia, a gente vem para a igreja para isso, para ser confrontado. Porque a partir do momento que você vem na igreja e você sai daqui tranquilão, feliz, e nada te confrontou, você já está santo, perfeito, pode subir para o céu agora. Então, questione essa sensação de vir para a igreja e nunca se sentir contrariado com nada. Tem alguma coisa errada. E às vezes o problema está nos pastores. Os pastores dizem que é uma coisa correta, mas aí quando você vai estudar a Bíblia por você mesmo, você vê que não é bem assim. E aí a gente pode pensar: mas aí, ele é um ético que falou, né, para quem não é adventista, então, mas aí a gente tem um texto da Bíblia famoso, que é Atos 17:11, que Paulo vai pregar lá pela Ásia, e aí ele passa na igreja de Bereia, e aí o escritor de Atos diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Pois eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Se a gente ler o capítulo 17 de Atos, a gente vê que Paulo fez uma série evangelística em Bereia. Vamos dizer que ele ficou 2 semanas pregando todos os dias ali na praça principal da cidade. E esse texto diz que todo dia os bereanos iam lá, ouviam o que Paulo estava falando, voltavam para casa, pegava a Bíblia, as Escrituras, e ia lá confirmar se estava tudo certo. Ia no outro dia, escutava mais, voltava e confirmava. E a Bíblia diz que eles eram muito mais nobres. Ou seja, nem Paulo, que a gente poderia considerar como inerrante, talvez, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chamado pelo próprio Jesus lá na estrada para Damasco, que ousados os bereanos, né, de achar que Paulo falaria alguma coisa errada, mas esse nunca é o espírito que a Bíblia trouxe. A Bíblia nunca quis passar a ideia de que haveria alguém
com uma mensagem perfeita que não deveria ser confrontada. Na verdade, a Bíblia chama de nobre os que têm esse espírito de ouvir e filtrar e estudar por si mesmo. E aí eu acho interessante também esse texto de Davi, né? Voltamos a Davi. Lá em Salmo 119, verso 104, ele fala assim: por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento. Então, estudando os preceitos de Deus, se você encontra entendimento, é porque você estudou alguma coisa. O entendimento, ele não vem por Wi-Fi e entra na sua cabeça. E pronto, comecei a entender muita coisa. Por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento. Por isso, por ter o entendimento que eu consegui pelos seus preceitos, eu detesto todo o caminho de falsidade. Então, assim, o sentimento que me deu quando eu vi o vídeo no Instagram foi: poxa, que pena, né? Um pastor famoso que poderia... Ele tem vários vídeos que estão corretos, mas nesse ele falhou. E assim, o sentimento que a gente sente, a Bíblia chama ali de detestar, mas é um detestar de ficar incomodado. A gente sabe que a palavra de Deus tem verdades que precisam ser passadas, e quando a gente vê isso sendo alterado de alguma forma, principalmente nós, adventistas, protestantes, que sabemos o problema inteiro histórico que isso causou e o que a gente está tentando lutar contra até hoje, a gente tem que se sentir incomodado. Não precisa sentir, eu detesto aquilo. Sinta-se incomodado com isso e vai estudar. Se você tiver a oportunidade de conversar com a pessoa que falou, vai lá, comenta, fala com a pessoa, faz um grupinho, estuda junto. E, se quiserem, sigam esses 10 passos que, pelo menos para mim, tem me ajudado bastante. Então, assim, a lição dessa noite acho que é essa: como estudar a Bíblia. A Bíblia, ela tem uma característica de ser um texto. Inclusive, fazendo um pequeno apêndice aqui, de 2 minutinhos, existem estudos que dizem que essa forma de enxergar o texto bíblico, que a gente resgatou lá na época da Reforma Protestante, eu vou falar isso porque eu vi o Alexandrino ali, foram os princípios que fizeram a ciência ser o que a gente tem hoje. Porque antes da Reforma Protestante, durante a Idade Média toda, desde os gregos, a forma como o ser humano olhava para a natureza é de uma forma alegórica. A gente olhava o sol e falava: o sol é quentinho, legal, está me esquentando. Pronto, só. E aí, conforme as pessoas da sociedade que eram cristãos começaram a aprender isso na igreja, de que tinha que estudar a Bíblia de forma lógica e prática, e iam para os seus trabalhos estudar a natureza e começaram a pensar: se a natureza é de Deus e a Bíblia é de Deus e eu estudo a Bíblia assim, por que eu não posso estudar a natureza assim? E aí começaram a aplicar princípios práticos e lógicos para estudar a natureza, e hoje a gente tem todas essas leis da natureza. A gente consegue explicar um eclipse, a gente consegue explicar as estações, sem apelar para tá frio porque... quando era criança, quando choveu porque o anjo está chorando, sabe? É engraçado falar isso, mas na Idade Média era isso que acontecia. O trovão, Deus está irado, Deus bateu o pé lá em cima e mandou uma reprovação. Hoje a gente sabe que bateu uma nuvem com a outra, um raio e tal. Então, a Bíblia principalmente tem a missão, a palavra de Deus, ela foi dada por Deus para a humanidade para guiar-nos à verdade. E a verdade em todos os âmbitos, não apenas na verdade espiritual. Então, que a gente possa aproveitar essa bênção que Deus nos deu, que milagrosamente se preservou ao longo de anos, e que a gente pegue esse milagre na nossa mão e trate com cuidado, porque não adianta ficar 2000 anos preservado para eu chegar e aplicar um negócio que no verso de antes está falando que não é o que eu falei que é. É um pouco de desperdício de milagre de Deus a gente fazer isso. Então, que a gente honre a Deus, dê glória a Ele por esse milagre que Ele nos deu, e trate a Bíblia de forma respeitosa e sempre buscando entendê-la e aplicá-la na nossa vida da melhor forma. Espero que tenha sido uma boa reflexão. Não falei 1 hora hoje, pastor, igual da outra vez. Vamos orar então, gente? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? E nessa oração eu quero que vocês pensem, enquanto eu vou orar aqui uma oração mais geral, mas eu quero que enquanto eu estiver orando, que vocês pensem em qual daqueles pontos ali, dos 10 passos, já é mais difícil para vocês. E orem a Deus especialmente para que vocês consigam vencer essa dificuldade e conseguir fazer um bom estudo bíblico, e a sua vida vai melhorar, a vida da igreja vai melhorar, porque a igreja somos nós. Então, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque na sua sabedoria
o Senhor nos deu a Tua palavra e, além disso, o Senhor deixou nela princípios para que a gente pudesse entendê-la. Ela não é um livro secreto, ela não é um livro codificado. As partes codificadas, o Senhor deixou a chave para a gente decodificar. Então, muito obrigado, Pai, por esse cuidado, porque em meio a um mundo que muitas pessoas se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, porque não veem sentido de estarmos aqui. O mundo cada vez vai de mal a pior. E é impressionante que antes, há 20 anos atrás, eram apenas nós cristãos que éramos feitos de piada por pregarmos um fim do mundo. E hoje a gente liga a televisão e é o jornal falando que o mundo vai acabar por causa das guerras, é doenças, é clima. Então, Pai, obrigado, porque no meio dessa bagunça toda a gente consegue estudar a Tua palavra, entender a Tua palavra e que o Teu Espírito possa nos guiar, que a gente esteja onde a gente está, seja nessa igreja, seja em alguma comunidade, porque nós estudamos a Tua palavra e porque nós sentimos e fomos convencidos por ela e por Teu Espírito de que ali é o nosso lugar. Independente, Pai, de qualquer outra distração, qualquer outro detalhe, que nós estejamos onde estamos por causa da Tua orientação na Tua palavra. Que não sejamos guiados por fama, pelo lugar que está mais cheio, pelo lugar que fala mais legal, mas que, se a Tua palavra for pregada da forma correta, que nós estejamos ali, independente de onde esteja. Guia-nos, Senhor, agora de volta às nossas casas, que nós possamos, que cada pessoa aqui possa conseguir, com a Tua ajuda, encontrar uma resolução para melhorar o estudo da Tua palavra e que assim a gente possa crescer como indivíduo, nossa família possa crescer no Teu Espírito e a nossa igreja, a nossa comunidade também possa ser abençoada por uma compreensão da Tua verdade. Esteja conosco, obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estiveram aqui, que dedicaram um tempo, um esforço para estar aqui presencialmente. Obrigado também por todos que nos assistiram, estão conosco agora online, todos que ainda vão ser alcançados por essa mensagem e que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar em todas as coisas. É isso, Pai, que te peço, em nome de Jesus, te agradeço também. Amém.